Bom dia, bem-vindos ao Sexta Bereana. Sexta Bereana aí que é um programa da Igreja Batista Bereana em São Mateus. Nós somos uma igreja localizada aqui na zona leste de São Paulo. Nós sabemos aí que a maioria do pessoal que está nos ouvindo é da nossa igreja mesmo, então sejam muito bem-vindos. Eu sou o Paulo, para quem não me conhece, e nós temos aqui esse programa. Toda sexta-feira de manhãzinha nós soltamos, toda sexta às 6 da manhã, algum conteúdo aí legal, alguma coisa interessante, enfim, seja um devocional, às vezes um bate-papo, às vezes comentário, às vezes testemunho, mas sempre alguma coisa aí para edificar a nossa semana, tá bom? Nós estamos começando aí o mês de dezembro e, como é de prática, no mês de dezembro nós costumamos pensar no Natal, né? Nós já começamos a entrar aí no tal do espírito do Natal. Enfim, todo mês de dezembro é assim. E não vai ser diferente aqui no Sexta Bereana. Nós vamos conversar aí sobre o Natal, pelo menos aí nas próximas 4 sextas-feiras. Então, começando agora e terminando aí no dia 24, nós vamos falar sobre Natal, exatamente. E nós vamos pensar aí, a partir de uma perspectiva bíblica, o que o Natal pode nos ensinar, né? Hoje vai ser um programa curtinho, aí 10 minutinhos talvez, que é pra gente conversar um pouquinho sobre a perspectiva de o Natal, né? Enfim, as lições que nós podemos aprender no Natal a partir da perspectiva do Evangelho de Mateus. Nós vamos tratar dos 4 evangelhos de maneira muito rápida e muito sucinta. Na realidade, nós não queremos tratar exaustivamente nenhum desses evangelhos, é apenas de maneira devocional mesmo, afinal de contas, né? Tratar 4 evangelhos em programas curtos, não tem como. Mas apenas de uma maneira devocional, rápida, e que instigue aí quem está ouvindo a pesquisar e se aprofundar aí um pouco mais, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos falar hoje de Mateus, semana que vem vamos falar de Marcos, depois de Lucas, depois de João. Serão 4 sextas-feiras comentando o Natal, enfim, os diferentes enfoques que os evangelhos dão para esse evento cósmico que foi a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos começar então? O Evangelho de Mateus. Então, o Evangelho de Mateus foi escrito, né? Provavelmente tudo indica, é o mais aceito, que ele foi escrito por Levi, Mateus, né? O discípulo publicano de Jesus, o ex-publicano lá, discípulo de Jesus, e ele tinha um objetivo muito claro ao escrever o Evangelho. O Evangelho foi basicamente escrito para provar de alguma maneira que Jesus é o Messias escolhido para o povo de Israel. Então foi um evangelho voltado para judeus, escrito para judeus, né? É interessante aqui você citar aqui algo que o Carlos Oswaldo Pinto escreve. Era importante que os judeus que tinham confiado em Jesus como Messias soubessem que não tinham traído os ideais de Yahweh para a nação de Israel, por tomarem partido daquele que a nação havia oficialmente rejeitado. Então era um texto, de certa forma, foi um texto escrito para incentivar os judeus que haviam aderido, que haviam crido em Cristo, estavam seguindo aí Cristo, incentivá-los, encorajá-los, mostrando para eles que na realidade eles tinham aceitado o verdadeiro judeu, o verdadeiro Israel, né? Então naquele momento eles realmente tinham entendido o que significava aquela fé que eles tinham preservado ao longo de todo o tempo, né? Ainda assim também tinha um sentido apologético, né? O Evangelho de Mateus também tem um sentido apologético, essa ideia de provar a messianidade de Jesus. Esse provar era, então, assim, numa ponta Mateus queria encorajar os judeus que haviam crido em Cristo, na outra ponta ele queria utilizar esse evangelho também de uma forma apologética para convencer judeus que ainda não haviam crido em Cristo que Cristo era realmente o Messias. Agora, como é que a gente sabe de tudo isso, né? A primeira forma como Mateus escreve, Mateus ele vai lidar com Jesus, mostrando como Jesus é um rei, né? Mostrando essa realeza de Jesus Cristo, né? Então,
desde o início do seu nascimento até no final, em diversos momentos, Mateus vai falar de reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. Ele vai enfatizar tudo isso que Jesus falou a respeito do reino de Deus e vai enfatizar Jesus como grande monarca desse reino. E não é diferente no Natal, não é diferente no relato aí de Mateus a respeito do nascimento de Jesus. O Mateus começa já o evangelho com uma genealogia. Olha, isso tem muito a dizer sobre o propósito dele, né? Afinal de contas, se o propósito dele é provar que Jesus era o Messias escolhido, ele precisava começar com uma genealogia, especialmente porque isso era muito, mas muito importante para judeu. E ele começa dizendo que Jesus Cristo é filho de Davi e filho de Abraão. Poxa, olha que interessante, filho de Davi é um título messiânico praticamente, né? Ele é um rei, ele é o Messias que o povo estava aguardando, ele é o filho de Davi, aquele que ia restaurar o reino de Israel. Mas ao mesmo tempo ele também é filho de Abraão, ou seja, ele é herdeiro sim da aliança davídica, mas também é herdeiro da aliança abraâmica. Ele herda tudo aquilo que o Senhor tinha prometido para Abraão a respeito do próprio povo de Israel. Então, ele está herdando numa ponta o rei Davi, está herdando ali de outro lado também todas as bênçãos de Abraão, né, através da aliança unilateral que o Senhor faz com Abraão. E a partir daí, Mateus vai mostrando a genealogia de Jesus, partindo de Abraão, passando pelo rei Davi, passando ali pelo período do exílio da Babilônia e mostrando no fim das contas que o nascimento de Jesus é quase como se fosse o grande ápice da história. O nascimento do rei, o nascimento do Messias é o ápice, é o que todo mundo estava esperando da história. E ele até faz uma jogadinha ali na genealogia, dividindo em 3 partes, 14, mas o ápice de tudo isso é quando José, então, enfim, é marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Então José é o pai de Jesus, e essa genealogia, inclusive, ela é construída a partir de José. A gente também sabe que o Evangelho de Mateus cita muito o Antigo Testamento. O Evangelho de Mateus usa ao menos 9 textos prova, né, que são textos retirados e citados ipsis literis no Evangelho, para provar que Jesus é o Messias. Agora, o que é mais legal é que desses 9 textos prova, 4 estão nos 2 primeiros capítulos, que são justamente os capítulos que falam a respeito do nascimento de Jesus. Então nós temos aí o texto, quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui nos textos provas que nós temos. Nós temos logo no início um texto prova, quando nós vemos ali em Mateus capítulo 1, versículo 21, né? Enfim, que vai dizer, ela dará à luz um filho e você deverá dar o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. E aí, por que tudo isso acontece? Tudo isso acontece para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Então Mateus vai lidar aqui com o nascimento de Jesus como se fosse um cumprimento ali de Isaías 7,14. A virgem conceberá e dará à luz um filho e o seu nome vai ser Emanuel, né? Você pode até dar uma pesquisada, se aprofundar aqui. Nossa, por que ele está falando de Emanuel aqui? Que história é essa de Emanuel, né? Nós vamos ver aí que Emanuel na realidade não é necessariamente um nome que deveria ser dado para Jesus, mas Emanuel, nesse texto ali de Isaías, ele era um sinal, né, de que algo estava acontecendo. Ele era um sinal de que Deus estava conosco, sabe? E agora no Novo Testamento, então, Mateus entende isso como uma profecia a respeito de Jesus, que Jesus é literalmente o Deus conosco. E a Virgem conceber, Maria conceber, então, e dar à luz um filho, é sinal de que Deus está conosco. Ou seja, literalmente Deus encarnou, está conosco. Olha que maravilhoso. E Mateus vai fazendo tudo isso, ele vai apresentando esses textos prova para, enfim, mostrar, até num sentido apologético mesmo, que Jesus era o rei, que Jesus era o Messias. E olha que interessante, nós vemos ao longo de todo o Evangelho de Mateus sempre os judeus rejeitando o Messias, rejeitando o rei, rejeitando até mesmo a importância desse rei, e os gentios, de certa forma, honrando, né, esse rei em muitos momentos. E isso é desde o nascimento de Jesus, porque quando Jesus nasce,
reis gentios, reis magos gentios, né, os magos vindos do Oriente, eles chegam a Jerusalém porque estavam estudando e viram a estrela no Oriente, então vieram a adorar a Jesus. Olha que interessante, eram gentios que estavam procurando saber onde é que estava esse tal desse rei que eles precisavam adorar. Jesus, então, ele vai atraindo para si não apenas os judeus, mas também os gentios. E Mateus faz questão de mostrar isso, né? E aí mais um cumprimento a respeito, né? Vamos falar, mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá Israel, meu povo. Então nós temos aqui Jesus apresentado como um grande rei. Nós temos os gentios se achegando para Jesus para adorá-lo e os judeus desprezando descaradamente Jesus. Inclusive mesmo Herodes, que foi quem mandou matar todos os meninos abaixo de 2 anos e, enfim, a fim de exterminar Jesus, que estava preocupado com o reinado de Jesus, ele não era um judeu. Ele não era judeu, ele era um líder político ali que tinha sido colocado pelo império, mas não era judeu. Os judeus mesmo um pouco tinham se importado, apenas desprezavam, não é nada. Mas a verdade é que Jesus nasceu e ele era o rei. De tal forma que até mesmo um rei político ali da região, o rei Herodes, ele começa a sentir uma certa rivalidade com Jesus, sabe? E isso é mais uma prova que Jesus realmente era o rei que tinha nascido, né? Nós vemos aí, então, o propósito do livro ele vai sendo cumprido ainda nesses primeiros versículos, ainda nesses 2 primeiros capítulos. O próprio relato do nascimento de Jesus, Mateus vai mostrar que é o relato do nascimento de um rei. Por quê? Porque somente um rei, quando nasce, vai gerar rivalidade com um rei que já está lá, sabe? Como aconteceu com Herodes. Somente um rei, quando nasce, atrai pessoas de longe, gentios de longe, para vir e reverenciá-lo, como aconteceu com os magos que estavam vindo do Oriente. Somente um rei, e não qualquer rei, o Messias, que seria o resgatador de Israel, somente esse Messias teria tantos textos no Antigo Testamento que estavam sendo cumpridos em sua própria vida. Tantos textos proféticos, né, messiânicos, estavam sendo cumpridos ali. E olha que interessante, irmãos. É legal porque a gente olha aqui para esse texto de Mateus e a gente vai lendo normalmente no automático e não para perceber essas coisas, né? Mas tem muito mais ainda para a gente perceber. Nós podemos ler esses textos, dar uma procurada, olha nas referências da sua Bíblia e vai percebendo as riquezas que tem aqui em todo esse texto. Nós vemos as citações do Antigo Testamento e tudo o que está acontecendo. Esses 2 primeiros textos de Mateus são fantásticos para nós entendermos o que de fato é o Natal. Tá bom? E aí eu queria deixar 3 reflexões super rápidas para a gente começar aqui a nossa sexta-feira, pensando no relato de Mateus a respeito aí do Natal, a respeito do nascimento de Jesus. A primeira reflexão que eu queria que a gente pensasse é a respeito de nós como gentios, enfim, nos achegando a Jesus. Nós vemos ali que desde o início o Senhor Jesus ele foi levantado como um rei para o povo de Israel, mas o povo de Israel o rejeitou. No entanto, aqueles estudiosos, magos estudiosos, né, que vieram ali do Oriente, eles chegaram a Jesus, presentearam Jesus e adoraram a Jesus. Desde o início nós vemos Jesus atraindo esses gentios, atraindo pessoas que estavam longe para perto. E essas pessoas que estavam longe, quando elas se achegam perto de Jesus, elas percebem que elas realmente são, então percebem a grandeza de Jesus e assim o adoram. E nós, como pessoas que estávamos totalmente longe de Deus, nós devemos ter essa perspectiva de entender quem Ele realmente é. Ele é o Rei, Ele é o Messias, Ele é o enviado. E nós não somos nada. A segunda questão que eu queria que vocês pensassem, uma aplicação aí mais geral para a gente, é a respeito da forma como Mateus traça essa linearidade entre o Antigo e o Novo Testamento, sabe? Tudo que estava acontecendo lá atrás, mesmo profecias que não eram diretamente messiânicas, digamos assim, elas tinham um segundo cumprimento na vida do Messias, na vida de Jesus Cristo.
Ali no nascimento de Jesus Cristo, por exemplo, a profecia a respeito de Emanuel é uma dessas profecias, tá bom? Que teve esse duplo cumprimento. A profecia a respeito de Raquel, chora para os seus filhos, também tem essa questão aí do duplo cumprimento. Mas, aliás, isso nós precisamos deixar muito vívido assim nas nossas cabeças. A Bíblia não é um puxadinho de histórias. Existe uma continuidade, existe um começo, meio e fim. Nós precisamos entender a história bíblica. Nós precisamos saber também que tudo aconteceu quando tinha que acontecer, né? No momento exato aconteceram todas as coisas, o que vai ser chamado no Novo Testamento de plenitude dos tempos, né? Na plenitude dos tempos, nosso Senhor Jesus Cristo nasceu. E por fim, eu queria deixar uma reflexão muito mais prática aqui pra gente. Quando Jesus nasceu, aliás, antes de Jesus nascer, o anjo foi falar com José e ele disse para José receber Maria como esposa, porque o que ela estava gerado procedia do Espírito Santo. E ele falou: você vai dar o nome do seu filho de Jesus, porque ele vai salvar o povo dos seus pecados. Olha que legal isso. Jesus significa, na realidade, o Senhor salva, né? Deixa eu conferir se é isso mesmo, exatamente, significa o Senhor salva. Na realidade é a forma grega do nome Josué, que significa isso, o Senhor salva. E o grande significado do nascimento de Jesus ali, então, era de fato apenas isso: o Senhor salva. Salva do quê? Salva dos pecados. Poxa vida, Natal tenta se passar pra gente aí que é a época de luz, é o Natal luz, é o Natal isso aqui, é um tempo de alegria, é um tempo de perdão, é um tempo de um monte de coisa, realmente é. Mas a verdade é que acima de qualquer coisa, Natal é lembrar que Deus encarnou para salvar o povo do que? Dos seus pecados, tá? E ora, se nós só podemos afirmar que o Senhor nos salva dos nossos pecados, porque nós somos pecadores. E nós lembramos tanto da luz, né? Olha, vamos trocar presente, vamos montar árvore. Não tem nem problema nisso, sabe? É legal, poxa, eu vou montar árvore aqui, vai ficar bonito minha casa, minha sala vai ficar bacana. Vou colocar uma luzinha ali, vou colocar a luz na janela, vou colocar a luz no portão, na garagem, vou colocar a guirlanda, vou fazer, vai ser legal, vou trocar presentes, não tem problema nenhum. Mas a questão maior é que Natal não é assim, é uma época de luz, é uma época onde as pessoas têm esse espírito natalino. Não. Natal, para nós que cremos em Cristo, deve ser a época de lembrarmos que Jesus veio porque ele precisava salvar o povo dos seus pecados. E Jesus só precisa salvar o povo dos seus pecados porque o povo tem pecados. Então, acima de qualquer coisa, é uma época de lembrarmos que eu, você, todos nós, todo mundo que está ouvindo aqui, enfim, todo mundo que teve algum tipo de contato com essa mensagem, é um pecador miserável que precisa desesperadamente de Jesus Cristo. E para aqueles que já conhecem a Jesus Cristo, é uma época de lembrar do sacrifício gigantesco que o Senhor fez por nós, imensurável, cósmico, que trouxe a redenção para as nossas vidas. Tá bom? Natal é isso. E essa perspectiva é que Mateus nos mostra. Mateus apresenta Jesus como Rei, como Messias, apresenta ele como Salvador, porque ele veio salvar o povo dos seus pecados. É isso, gente, esse é o nosso devocional de hoje. Deus abençoe grandemente. Se você é aí da nossa igreja, da Batista Bereana, nós nos vemos no domingo, se Deus quiser. Se você não é, você está convidado a participar com a gente. Nós temos todo domingo 9 da manhã e depois às 18 horas programação aí na nossa igreja. Deus abençoe a todos, um grande abraço, e na semana que vem nós vamos conversar aqui, teremos aí um rápido devocional a respeito da perspectiva de Marcos, como é que Marcos escreve essa questão do nascimento de Jesus, o que Marcos nos ensina a respeito do Natal. Deus abençoe, uma excelente sexta-feira, até mais.